Bom dia! Feliz dia da preparação. Antônio, sabe que dia é hoje? Não é dia. 22 de novembro. Se a minha mamãe, Dona Ana, estivesse viva, hoje seria aniversário dela. Sabe quantos anos ela estaria fazendo? 93 anos. Minha mãe era de 31. Meu pai já teria 96 anos. Ó, hoje é pra gente ver o livro Libertador, capítulo 32, parágrafos 10 a 15. Uau, durante o culto familiar. Mas antes disso, você está no canal General do Reino, com Antônio Neto e mamãe. E nós estamos na lição 7 dos primários. E nós estamos lendo da tristeza para a alegria. Jesus nos concede gratuitamente seu amor e sua graça. E o verso para decorar? Transformarei seu pranto, seu choro em alegria. E eu os consolarei e lhes darei exultação em lugar de tristeza. Está em Jeremias 31:13. Olha, e a gente está lendo aquela história, né? Da viúva que estava enterrando seu filho, estava todo mundo naquele funeral. E aí Jesus estava passando naquele lugar e Jesus teve pena não, de compaixão daquela viúva. E ele quis ajudar, ele quis fazer alguma coisa. E aí Jesus chegou lá, o que ele fez? Ele falou, menino, eu te ordeno, levante-se. O menino ressuscitou. Caramba, o menino ressuscitou. E ele entregou o menino à sua mãe. Olha que grande alegria. Aí hoje, ó, que é sexta-feira, aqui no nosso livro, tá mandando a gente ler o Libertador. São só 5 parágrafos. Espera, tá? Depois disso, Jesus se dirigiu a Naim, uma vila a pouco mais de 30 quilômetros de Cafarnaum. Ao longo do caminho, as pessoas traziam seus doentes para que fossem curados, sempre com a esperança de que ele se revelasse como o rei de Israel. Com alegria e cheio de esperança, um grupo seguia pelo pedregoso caminho que levava ao portal da vila encravada na montanha. Ao se aproximarem, viram uma procissão fúnebre passando em direção do local de sepultamento. Na frente ia um morto em um caixão aberto. Enchendo o ar com seus gritos de lamúria, as carpideiras mostravam sua empatia para com os enlutados. O morto era filho único e sua mãe, viúva. Aos prantos, a solitária mãe acompanhava até a sepultura o seu único filho, único apoio e conforto neste mundo. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela. Enquanto ela caminhava, a visão embaçada pelas lágrimas, ele se aproximou e disse, não chore. Não chore, viu? Ele se aproximou e tocou no caixão. O contato com o morto não podia causar contaminação a Jesus. Os que levavam o caixão se detiveram. Cessaram os prantos das carpideiras. A esperança se antepunha às expectativas. Ali estava alguém que havia expulsado demônios. Estaria também a morte sujeita ao seu poder? Com voz clara e cheia de autoridade, Jesus pronunciou as palavras. Jovem, eu lhe digo, levante-se. Lucas 7, verso 14. Aquela voz entrou nos ouvidos do morto. O jovem abriu os olhos. Jesus o tomou pela mão e o levantou. A mãe se uniu ao filho em um longo e feliz abraço. A multidão olhava em silêncio, como se estivesse na própria presença de Deus. Então, louvaram a Deus dizendo, um grande profeta se levantou entre nós, e Deus interveio em favor do seu povo. Os pranteadores da procissão fúnebre voltaram para Naim, agora em procissão triunfal. Jesus, aquele que ficou ao lado da pesarosa mãe de Naim, também fica tocado por nossas tristezas. Sua palavra não é menos poderosa agora do que quando ele falou ao jovem de Naim. Mateus 28, verso 18. Para os que creem nele, ele ainda é um Salvador que vive. Jesus despertou o filho daquela senhora para que voltasse à sua vida terrena, enfrentando as tristezas e passando outra vez pelo poder da morte.
Mas Jesus conforta nossa tristeza pela morte com uma mensagem de infinita esperança. Sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. E tenho as chaves da morte e do Hades. Apocalipse 1, verso 18. Satanás não pode manter morta espiritualmente uma pessoa que, pela fé, recebe a palavra de poder de Cristo. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos. Efésios 5, verso 14. A palavra de Deus que chamou o primeiro homem à vida, ainda dá vida. A palavra de Cristo: jovem, eu lhe digo, levante-se. Deu vida àquele rapaz de Naim. Da mesma maneira, levanta-te dentre os mortos significa vida para os que a recebem. Se o espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em você, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais. Romanos 8, Amém. verso 11. 1 Tessalonicenses 4, verso 16 e 17. Ele nos diz que essas são as palavras com as quais devemos nos consolar uns aos outros. Amém. Viu que lindo, Antônio? A gente lê o livro Libertador, capítulo 32, parágrafos 10 a 15. Vocês leu? Não, escutamos, né? É para você fazer isso durante o culto familiar hoje. Depois é para encenar a história junto com a família, pensar quem vai representar a viúva, quem vai representar o filho dela, quem vai representar Jesus. Na Bíblia, encontramos que Jesus sentiu compaixão pela viúva. O que isso quer dizer, Antônio? Não sei. Compaixão quer dizer que ele ficou muito triste por ela, pensou assim, poxa, ela está muito triste, ela só tem esse filho, ela já não tem marido, ela vai ficar sozinha. Aí ele ficou entristecido pela situação dela e ele ajudou, né? Jesus também sente compaixão por você e sua família, sabia? Quando você precisa, Antônio. Quando você está triste, acontece alguma coisa que se machuca, Jesus também se preocupa com todas as coisas que acontecem na nossa vida, sabia? Peça que na sua família, que cada pessoa conte a Jesus sobre uma situação que a deixou triste. Viu? Para conversar com Jesus. Oramos no início. Viu, Antônio? Quando você estiver triste, oramos sim. Não. Quando você não orou, então vamos orar de novo. Querido Jesus amado, Papai do céu, obrigada por estar conosco. Obrigada por podermos ouvir a tua palavra, compreender, ficar conosco, Papai, até o final dessa nossa lição. Obrigada. Até o final, não, a vida toda para sempre. Obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém. Ó, então, é para alguém contar uma coisa que deixou triste, às vezes alguém se machucou, então a gente viu alguém tristinho, a gente ficou triste também, né? Depois é para cantar hinos de louvor, agradecer a Deus sua compaixão por nós, quando ficamos preocupados e tristes, que Jesus sempre fica preocupado com a gente também, sabia, filho? Então hoje é o último dia dessa lição, depois a gente vai começar uma lição nova, né? E o nosso sábado está chegando, já prepara o seu lar, sua casa, seu coração. Então, Jesus, Tchau. vamos orar então, para finalizar. Obrigada, Pai, por esse dia maravilhoso na Tua presença, por esse dia que estamos nos preparando para receber o Santo Sábado contigo, Senhor. Nos ajuda a fazer sempre o melhor, Pai. A fazermos a melhor comida, a melhor arrumação, o melhor dever de casa, o melhor trabalho. Sermos o melhor em tudo que pudermos, Senhor. Obrigada porque o Senhor tem compaixão de nós, cuida de nós quando estamos tristes, nos mostra soluções, que nós possamos ter compaixão das pessoas também e ajudar uns aos outros. Obrigada por tudo, em Jesus. Olha! Oi, Sonic. Fala, fica com Deus. Fala pros amigos. Fala, Deus te abençoe, amiguinho. Deus te abençoe, amiguinhos. Tamo junto até depois do fim. Vamos até a eternidade com Jesus. Amém.